força elétrica. Então, se tu quer medir a força elétrica entre dois corpos eletrificados, é só fazer isso aí. Que é esse K0, que é uma constante, né? Essas constantes da física que a gente só decora, tipo a da gravidade. Essa aqui vai ser a quantidade de eletricidade que tem numa partícula, a quantidade que tem na outra, que é medida em coulombs. E esse D aqui é a distância entre as partículas. Muito bem. Então tá bom, essa é a equação. Ah, tá, pode copiar, pode copiar. Pronto. Beleza. Continuando. Vamos continuando então. Bem, é importante que tu também escreva esse valor aqui, tá? É o valor do K0. Peraí. É 9 vezes 10 na 9. É sempre esse valor, tá? Em todas as contas que tu fores fazer é isso. Tá. Pronto. Muito bem. Daí ele vai explicar mais um pouquinho aqui. Eu já falei sobre tudo isso. Eu vou falar de novo sobre esse exemplo. Vou fazer uma continha. Eu vou te pedir para fazer uma parecida. Né, bem parecida. Vamos lá. Determina a intensidade da força de repulsão entre duas cargas elétricas. É isso aí, a gente já está acostumado, né? Cargas de mesmo sinal, elas se repulsam. Né? Positivo repulsa positivo, negativo repulsa negativo. Né? Por isso que a gente fala que os opostos se atraem, né? O positivo atrai o negativo. E essas cargas, então, estão fazendo repulsão, elas estão se empurrando. Cada uma delas tem um coulomb, né? Esse é o valor do Qzão lá que tu escreveu aí no teu caderno. Então, o Qzão, tanto o Q1 quanto o Q2 vai ser um coulomb. Essa é a unidade de carga elétrica. Situadas no vácuo e a 1 metro de distância. Então, tu tem o D é a distância. É dada com... Bem, isso aqui eu já pedi para tu anotou certinho. Então, como é que vamos encontrar a intensidade da força? Que é o que está sendo pedido, né? Tem que colocar os valores aqui na equaçãozinha da força, que tu acabou de copiar. Então, é o que ele está falando. Ó. De acordo com o enunciado, traduzindo o enunciado aqui, a gente percebe que o Q1 é igual ao Q2, que é igual a 1 coulomb. Então, aqueles Qzões lá medem 1. A distância também mede 1. De novo, tudo está no enunciado, né? Só reinterpretar o que está no enunciado. E o K0, como eu falei para você, é sempre esse valor aqui, 9 vezes 10 na 9. Então, o que a gente faz? Pega todos esses valores e joga na equação. No lugar do K0, 9 vezes 10 na 9. No lugar do Q1, vai o 1. No lugar do Q2, também vai o 1. E no lugar da distância, também vai o 1. De novo, tudo dados que foram tirados do enunciado. E o que resta aqui, né? Fazer essa conta. Então, 1 vezes 1 é 1, dividido por 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 1 dividido por 1 continua sendo 1. Então, vai ficar 9 vezes 10 na 9 multiplicando 1, que vai dar o próprio 9 vezes 10 na 9. Então, essa é a resposta. A Isso eu força... não entendi. Não entendeu? Uh-uh. Mas o que tu não entendeu? Nada do que você falou. Mas eu só coloquei números na equação e fiz multiplicações e divisões. Mas é porque eu não Diga, lembro qual muito que é a bem o que dúvida? você falou sobre isso. Mas é que eu Então você não tá tô falando um entendendo a monte tua de dúvida. número e eu tô tipo. Tá, deixa eu fazer esse problema aqui na minha tela. Bem, essa conta aqui, como a maioria das primeiras contas que eles colocam nesses capítulos, a princípio não demanda interpretação, é só colocar os números na equação. Então, a equação da força elétrica, que é o que ele está pedindo aqui, é essa aí que tu acabou de escrever, que é o K, Q1 vezes o Q2
dividido por D ao quadrado. Onde o K é sempre o mesmo valor que tu anotou aí na tua folha. Essas cargas aqui são cargas que foram informadas no enunciado. 2 cargas elétricas de 1 coulomb. Então o valor delas é 1. Por isso que lá no livro eles colocaram 1 no lugar dos Qs. E esse D aqui, quem que é? A distância. A distância entre essas cargas que estão sofrendo a força, né? Então, tem uma carga aqui, tem outra carga aqui, tem uma distância entre elas de 1 metro. E, bem, como a gente sabe, né, a força elétrica ela causa essa repulsão, né? Então, o que a gente está calculando aqui é justamente essa força de repulsão. Pode ser indicada por esses vetores aqui, essa forcinha que os está fazendo empurrar-se mutualmente. Muito bem. Então, como é que eu encontro o valor dessa força, que é o que o problema está pedindo? Simplesmente jogar os valores que o enunciado falou na equação. Então, o enunciado falou que é uma força elétrica, por isso tem que usar essa equação. O K tu já anotou. É o 9 vezes 10 na 9. Sempre, sempre, em todos os casos, em todos os problemas, independente do problema, vai ser esse valor. Agora, nesse problema, o valor do Q1 é 1. Porque está aqui escrito, né? De 2 cargas elétricas iguais a 1 coulomb. Então, ele falou que a carga elétrica mede 1 coulomb para as duas. Então, tanto o Q1 vai ser 1, quanto o Q2 também vai ser 1. Bem, é o que ele citou aqui. E agora a única coisa que falta para a nossa equação, para a gente conseguir encontrar a força elétrica, é essa parte de baixo aqui, a distância entre as cargas. A distância entre as cargas está aqui no meu desenho, é 1 metro e tá. Por que eu fiz isso? Porque estava escrito aqui que era 1 metro. Então eu vou lá e coloco 1 metro. Pronto. Agora tem que resolver essa conta aqui. Bem, aqui a pessoa faz da forma que ela achar mais simples, né? A gente sabe que quando multiplica por 1, não muda nada, né? Se pegar o ano que a gente está, 2023, vezes 1, continua 2023. 2023 dividido por 1, continua 2023 também. Então, como eu tenho 1, 1 e 1 aqui, multiplicando e dividindo, não vai mudar nada. Esses 1 não mudam nada na conta. E acaba sobrando só esse valor aqui, então. Tanto a força elétrica, ou seja, a força de repulsão entre essas cargas aqui, vai ser simplesmente esse valor. 9 vezes 10 na 9. E a gente já viu lá do primeiro ano que a unidade de força é newtons. Então, a força aqui que essas partículas estão causando a repulsão aqui é 9 vezes 10 na 9. Então, apesar de parecer meio confuso, a princípio é só tu observar o enunciado, né, observar os valores das coisas e colocar na equação, tá bom? Tá bom? Beleza. Então, eu vou bolar um mais simples aqui. Eu vou roubar essa equação, que é sempre ela que a gente usa, e vou colocar algumas coisas aqui. A equação aqui, e vou escrever o seguinte. Sabendo que Q1, né, aquele primeiro carinha lá, é igual a 2 coulombs. Ou melhor, coloca aqui 20 coulombs mesmo, 30 coulombs para não confundir nada. Q2 igual a 60 coulombs. E que a distância E é 3 metros, aquela distância D, aquele D ali embaixo é 3 metros. Qual é o valor da força Fe? Não é a força que ele está querendo aqui por meio dessa equação, da força elétrica? Então, a princípio, é só tu pegar esses valorzinhos aí e colocar na equação, tá bom? Daí tu pode usar a calculadora se tu quiser. Lembrando que o valor desse K aqui é o mesmo que você anotou na sua folha agora há pouco. Tá, deixa eu te perguntar um negócio. Eu já devia saber, mas eu não sei.
Eu esqueci como resolve esse 10 a 9, mas só pra. Eu acho que eu sei, mas só pra conferir. É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 9 vezes, né? 9 vezes, isso mesmo. Mas eu lhe 9 vezes. recomendaria não escrever esse númerozão, né? Porque não vai nem Não, eu não caber vou na folha. escrever, não, mas é que eu não lembrava bem se era isso. 10 vezes o número 10. Uhum. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Deixa o 10 na 9 paradinho, não mexe com ele. Simplesmente deixa ele de lado. Mexe só com o 9. Ignore o 10 elevado a 9 lá, tá? Faz a Mas aí conta não vai com mudar o todo o resto. resultado da minha conta se eu não Vai, resolver ele? mas não precisa se preocupar. Depois eu te mostro como é que resolve, tá? Falando nisso, eu Então vou tá. fazer isso aqui e vou mostrar como é que mexe com o 10 na 9. Daí depois eu troco os valores para você fazer mesmo. Tá bom. Então, eu vou fazer aqui rapidinho. Ó, o K, como você anotou bem, é o 9 vezes 10 na 9. E é complicado às vezes mexer com ele mesmo. O Q1 eu escolhi que era 30. O Q2 eu escolhi que era 60. Então, estou só substituindo os valores por enquanto. Substitui esse e esse. E agora tem que substituir ali embaixo na divisão para terminar a conta. E depois jogar na calculadora. O D é 3. Então fica 3 aqui. Muito bem. Novamente, né? A matemática ele permite fazer essa conta de várias formas. Daí tu vai fazer daquela que tu achar mais fácil, mais simples, que simplifica mais tua vida e que tu faz mais rápido. Por exemplo, a gente pode, se quiser, já fazer aqui, ó, 9 vezes 30 vezes 60 na calculadora. Porque tem multiplicações acontecendo. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas não tem que mexer do 10 na 9? Tem, mas não precisa mexer agora. A gente pode só fazer a conta com os números normais primeiro. Então, de acordo com a minha calculadora aqui, 9 vezes 30 vezes 60 é 16.200. Então eu vou até deixar de vermelho indicando que eu multipliquei aqueles caras lá. Eu ainda não mexi com esse aqui e também não mexi com 3 ao quadrado ali embaixo. Mas eu acredito que tu saiba que 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Pronto. Então, tudo que eu fiz aqui, considero ser o jeito mais simples de fazer, tá? Não tô tentando fazer nada confuso. Eu acho que tem jeitos mais rápidos, mas eu preferi fazer do jeito mais Eu simples, tô assim, em de se dúvida de entender. uma coisa. Diga. Assim, é 3 ao quadrado. Eu espero que você saiba. Geralmente eu não sei. Mas quando eu vejo um número elevado a outro número, geralmente eu não ia chegar no 9. No máximo que eu ia chegar era no 6. 3 ao quadrado, tu não sabe o que Não, eu significa não ao sei o quadrado? que é o quadrado. Eu sei que, tipo, sei lá, eu acho que eu já soube, mas eu não sei mais. Ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo, tá? Então, no caso, seria 3 vezes 3. Ah, aí que ia dar o erro, tá vendo? Se eu fosse fazer o 9, porque eu ia fazer, tipo assim, tipo essa do 10 elevado a 9. Eu ia fazer, tipo, 10 vezes 10, 100. Mas vezes 10, vezes 10, e aí multiplicando os resultados. Infelizmente, nessa parte do conteúdo é necessário saber mexer com notações científicas, né? O nome desse 10 elevado a 9 aqui é notação científica. Não, eu sei o que é E ele notação tem uma série de científica. regrinhas, assim, que Eu te conheço. permitem fazer a conta um pouco mais rápido, né? Tu sabe mexer com ela. Que são regras de potência, né? Não, eu conheço elas, eu só não lembro muito bem delas, mas eu conheço elas. Beleza. Daí o que que tem que fazer aqui? Claro, a gente pode fazer uma aula de regras de potência e tal, que são muitas coisas aí que faltam, né? Eu acredito que é mais válido, já que tu tem todo o assunto do segundo e do terceiro ano para ver. Novamente, não sei exatamente o que vão cobrar na tua prova, mas pelo que tu me falou, tu lembra um pouco disso, lembra um pouco de termodinâmica. Não, a notação É, científica não é nem dela. A notação científica lembra que eu tinha um caderno sobre isso do Adventício, então faz muitos anos. pois é um negócio que a gente começa a ver lá no oitavo, no sexto, É, tipo isso sétimo mesmo. ano, No e sétimo, acaba acho. usando bastante aqui nessa parte da física. Lá na termodinâmica também tinha lá um outro negócio com bastante notação científica. Mas beleza.
Então agora, novamente, né? Essas contas a gente faz na ordem que a gente quiser. Então, como tem aqui uma divisão entre números normais acontecendo, eu posso fazer essa divisão se eu quiser. 16.200 dividido por 9 vai dar quanto, né? Vai dar 1.800. Então, claro, eu fiz na calculadora, também não saberia fazer de cabeça isso. Deu 1.800. Muito bem, 1.800 vezes esse 10 elevado a 9 aqui. Perceba que eu ainda não mexi com ele, né? Não mexi com ele. E na realidade eu não preciso mexer com ele. A resposta já está certa, sim. Claro que o professor não vai gostar de escrever desse jeito, porque ainda daria de simplificar, né? Mas não está errada. Então, se tu quiser deixar desse jeito, ele não pode dizer que está errado. Só isso. Já estaria como uma resposta certa, tá? O ruim de tu querer, caso tu não soubesse lidar direito com 10 elevado a 9, né? Abrir esse 10 elevado a 9, escrever os 9 zeros, é que a conta fica impossível. Nenhum professor vai aceitar isso. Né? Não tá errado também, mas fica muito feio, né? De escrever 10 elevado a 9 desse jeito. Mas não tá errado, claro. É um jeito, faz se tu quiser. Eu recomendaria que tu deixasse assim, ó. Do jeito que eu deixei ali em cima, tá? Já serve como resposta agora. Isso aqui já serve como resposta. Se tu quiser deixar mais certo ainda, né? Mais bonito, vamos dizer assim, dá para transformar esse cara aqui numa notação científica também. É só tu contar o seguinte, tu contar a quantidade de números antes do último. É bem simples desse jeito. Tu conta a quantidade de números antes do último. Tu viu que tem 3. Então, olha só como tu pode reescrever esse número com notação científica, uma vez que tu contou que tem 3 números antes do último, ou primeiro, vai depender do ponto de vista teu, pode ser antes do primeiro, né? Seria 1,8 vezes 10 na 3. Por que o 3 aqui, professor? Porque tem 3 números aqui. Só isso, olha só que bobo, né? Conta a quantidade de números que tem aqui e coloca em cima do 10. É um jeito. Agora, de novo, né? O professor, ele provavelmente quer que tu escreva desse jeito. Desse jeito aqui que eu acabei de escrever. Ainda dá para juntar por regra de notação científica, uma regra que a gente também aprende lá no 8º ano, que diz o seguinte: bases iguais somos os expoentes. Bases iguais somos expoentes. O professor adora repetir isso no ensino fundamental. Então, como tu tem base igual aqui, a base é o 10, soma os expoentes, então tu soma o 3 com 8, sabe que 3 com 8 é 12. Não, é 11, desculpa, viajei. Então, 1,8 vezes 10 na 11 newtons é a resposta aqui da força, se tu for escrever do jeito mais bonito que os professores mais querem ver. Então, eu te mostrei como é que é. Agora, se tu quer simplesmente chegar na resposta e o professor não poder dizer que está errado, então é melhor tu parar por aqui, entendeu? Desse jeito que eu fiz aqui, que basicamente, nesse jeito aqui, ignorou o 10 na 9, né? Eu fui ignorando ele até o fim. Ignorei, eu fiz a conta com todos os números o tempo todo aqui, né? Multipliquei os de cima até que ficaram vermelhinhos. Depois dividi pelo 9 aqui embaixo, do 3 ao quadrado, né? E pronto, tá bom? Então, relembrando o que eu fiz. Q1 é 30, Q2 60, distância é 3. Então aqui eu coloquei o 30, o 60, aqui eu coloquei o 3. E o K, o valor que você anotou. 9 vezes 10 na 9. Simplesmente substitui na equação, e aí eu comecei a fazer matemática. Multiplicação. Se tu puder usar a calculadora, joga na calculadora. 9 vezes 30 vezes 60. Ficou esse número aqui. Dividido por 3 ao quadrado, porque o D era 3, distância é 3, só que na equação a distância fica ao quadrado, então 3 ao quadrado. Elevar ao quadrado é fazer o número que está embaixo multiplicado por ele mesmo. Então, como é 3, 3 vezes 3. Se fosse 7 ao quadrado, seria 7 vezes 7. Ao quadrado é sempre repetir a multiplicação. Pronto, daí embaixo ficou 9, em cima a multiplicação dos números lá da 16.200. Agora, como tem número em cima e número embaixo, a gente sabe que se trata de uma divisão. Então, tu pode dividir o 16.200 por 9, fica 1.800. Isso aqui, como eu já falei para você, já serve como resposta. O Por que resto é tem N no opcional. final?
N é a unidade da força, é newtons, Ah, tá bom? tá. Beleza? Então, Uhum. isso aqui é opcional. Tá Faz se errado se eu quiser. esqueci do N? Sim, professor, nisso ele vai dar errado. Tá. Beleza? Então tá, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar isso aqui, vou deixar aparecendo aqui também, e vou te pedir uma bem semelhante, o que vai mudar são apenas os números. Tá bom. Deixa eu te mandar aqui, beleza? Tá lá no teu zap já, e agora eu vou colocar aqui um probleminha semelhante. Novamente tu vai usar a mesma equação, tudo a mesma coisa, vai mudar só os numerozinhos. Em vez de 30 vai ser 40. Em vez de 60 vai ser 20. E a distância também vai mudar, vai ficar 5 metros agora. Tá bom. Ok? Pode fazer na tua velocidade, não tem pressa. E qualquer dúvida é só falar, tá bom? Tá bom. Beleza.
Eu terminei. Opa. E aí, não quer me mandar uma foto? Não. Beleza. Pronto. Beleza, vamos ver. Bom. Você colocou 9, aqui o 40, aqui o 20, daí você multiplicou e deu 7.200. Isso eu, sinceramente, não sei. Vamos ver. 9 vezes 40 vezes 20. 7.200, isso mesmo. E embaixo, ao quadrado, dá 25. Então, você Esqueci pegou e do... dividiu e pronto, certinho. Nota 10. Certinho. Uhum. Beleza. Vamos lá, vamos fazer outra desse mesmo assunto, só que com outra estratégia. Primeiro vamos ver o exemplo de uma parecida. Então, vamos fazer uma conta aqui. Deixa que eu faço. Deixa pra lá, eu faço aqui e depois eu troco os valores para ti também. Muito bem. Vou pegar um enunciado aqui que parece com um enunciado de prova. Essas questões todas saíram de provas e de vestibulares. A que distância devem ser colocadas duas cargas positivas iguais a 1 microcoulomb? Esse símbolo aqui de micro tem um significado, já vou falar sobre ele. As duas cargas positivas iguais, né? Então o valor do Q1 e do Q2 é o mesmo. Vai ser 1 microcoulomb, de acordo com a interpretação do enunciado. No vácuo, para que a força elétrica de repulsão entre elas tenha intensidade de 0,1 newton. Então, é um problema bem parecido com o anterior, envolve a mesma equação, mas dessa vez tu vai ter que tratar um pouco diferente, porque ele está pedindo a distância dessa vez, certo? Então, temos que sempre focar no que o problema está pedindo, é aquela história que eu já te falei. Se tu chegar na prova e indicar para o professor o que o problema está pedindo, ele já vai entender que tu não está viajando e não vai te dar zero na questão, pode ter certeza. Então, tá aí. Eu coloquei D com interrogação porque o que o problema está pedindo é a distância. Muito bem. O problema está pedindo a distância e ele está falando aqui sobre partículas elétricas sofrendo repulsão. Então, a gente tem que usar a equação que nós estávamos utilizando até agora, da força elétrica. Força elétrica igual ao K vezes o Q1 vezes o Q2 dividido pela distância ao quadrado. A equação que a gente estava usando até agora. O problema é que nessa equação, quem está isolado não é a distância, quem está isolado é a força. Então a gente tem duas opções. Uma que eu gosto, mas os alunos costumam não gostar, é você, antes de ficar jogando os números na equação, isolar o que o problema está pedindo. O que o problema está pedindo é a distância. Então a gente teria que, de alguma forma, pegar essa distância e colocar ela aqui desse lado do igual, para que a gente fique com distância igual a alguma coisa. Só que os alunos costumam não gostar disso, então eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o que vocês estão acostumados, que é ir jogando os números na equação. Portanto, a gente vai dar uma olhada aqui nos números que o enunciado nos deu. Ele falou que as duas cargas elétricas são positivas e iguais a esse valor aqui. Então, ele, em outras palavras, nos deu o valor de Q1 e de Q2. O jeito de organizar isso bem para os teus professores gostar... Eita, sumiu o negócio. Os teus professores gostarem, né, fazer uma tabelinha com dados aqui, os dados do enunciado. Então, por exemplo, né, o primeiro dado que ele nos deu aqui foi sobre a carga, né? Então eu posso dizer que Q1 é igual a Q2, que é igual a 1 microcoulomb. Mas o que é essa desgracinha aqui, né? Esse micro, essa letra grega? Ele é um 10 elevado a alguma coisa. Eu sei que fica ruim de gravar, e provavelmente na prova
professor nem vai colocar isso, mas pode ser que coloque, uma vez que isso aqui é muito frequente no estudo de eletricidade. Nesse livro, por exemplo, aí, que eu te passei, aparece o tempo todo. Então é bom te dizer que o micro é 10 elevado a menos 6. É uma notação científica, essa letrinha aqui. Então a gente coloca o 10 na menos 6, 1 vezes 10 na menos 6 coulomb aqui. São cargas bem pequenas, né? Porque da mesma forma que tu me falou agora há pouco que o 10 elevado a 9 era 1,000000009, um númerozão grandão, né? Quando tu tem um menos em cima, um númerozinho bem pequenininho. É como se fosse zero, como se fosse não, é exatamente 0,00001. Então é um número muito pequeno. Muito bem, então tá aí o valor das cargas, já colocamos. O que mais nós precisamos colocar, né? Ainda falta algumas letras aqui. Tu já anotou muito bem anotado na tua folhinha que o K é sempre 9 vezes 10 na 9. Então já temos isso. Lembrando que nós queremos esse. Só falta identificar ali no enunciado esse aqui. Vamos identificar ele. E lá no enunciado fala-se o seguinte: para que a força elétrica, ou seja, esse cara aqui, repulsão entre as cargas, entre elas tem a intensidade 0,1 newton. Então ele já nos falou o valor da força, 0,1 newton. Professor, mas não é a força que a gente está procurando, não. O que a gente está procurando é a distância. Então, ele nos deu tudo. Nos deu isso, e está nos pedindo a distância. Então, como é usual na matemática, né, a gente vai ter que isolar o valor para encontrar o seu valor. Por hora, vamos só jogar os valores ali na equação. Eu vou até pintar de verde aqui para ficar cada um, né, bem distinto aqui. Opa! Eita! Tudo bem. Então, a força, acabei de ler lá no enunciado, que é 0,1. Tudo bem. O K, você já anotou, 9 vezes 10 na 9. O Q1 e o Q2 são iguais e é igual a 1 vezes 10 na menos 6. Por hora eu estou só substituindo os valores, percebeu? Nada demais. 1 vezes 10 na menos 6 é o Q1, 1 vezes 10 na menos 6 é o Q2. E a distância ao quadrado quem é? Não sei, é o que eu estou procurando. Muito bem. Então, temos várias possibilidades de continuar daqui. Se a gente quiser, a gente pode fazer toda essa conta. E depois se preocupar com o d ao quadrado. Eu acho que para ficar bonitinho a gente pode fazer isso. Na conta anterior, tanto eu quanto você fizemos o seguinte: a gente pegou os valores normais, ou seja, que não tem nada elevado, né, que não é 10 elevado a nada, e multiplicou esses valores. Né? Você fez o 30 vezes 40 e eu multipliquei outra coisa lá. Vamos fazer o mesmo aqui. Vamos multiplicar todo mundo que não é 10 elevado a qualquer coisa. Então, esses numerozinhos normais aqui. Então, a hora que eu olho para tudo que eu coloquei um risco embaixo aqui, para deixar claro que eu vou brincar, né? 9, 1 e 1. Então, vou fazer 9 vezes 1 vezes 1. 9 vezes 1 é 9, vezes 1 é 9. Então, vai ficar 9. Só multipliquei aqueles caras. Quem que eu vou pôr aqui do lado? Esses que eu ainda não mexi. Os 10 elevado a qualquer coisa. Então, tem um 10 elevado a 9. Tem um 10 elevado a menos 6. E tem outro 10 elevado a menos 6. A gente ainda não fez conta com eles. E aqui embaixo continua o d ao quadrado, porque é o que eu estou procurando, é aquele que eu não sei. Tá bom. Novamente, tem várias formas de continuar daqui. Uma forma muito apropriada é você lembrar o seguinte, lá da regra de 3, né? Regra de 3, multiplicação cruzada, eu sei que é um negócio que faz tempo que você viu. Mas o que acontece é o seguinte, quando a gente tem uma fração, como é o caso aqui,
e tem uma coisinha aqui embaixo, né? No nosso caso é o D ao quadrado. Eu posso pegar essa coisinha que está dividindo e passar lá para o outro lado multiplicando. Então, o D ao quadrado está dividindo aqui do lado direito do igual, ele vai para o lado esquerdo do igual, multiplicando 0,1. Isso é a regra de 3, né? Aquela tal daquela multiplicação cruzada. Então, é o que eu vou fazer. Vou passar o D ao quadrado para o outro lado multiplicando. Estava embaixo dividindo, veio para o outro lado multiplicando. Isso é uma regra da matemática que te permite fazer isso. É a regra de 3. Bem. Note que nós ainda não mexemos com esse monte de 10 elevado a 9, a menos 6, a menos 6. Vamos ter que mexer agora. Porque deixar tudo isso desse jeito tá feio demais para o professor não ligar. Então a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos utilizar uma outra regra, cheio das regras aqui, né? Que é a regra do bases iguais, soma os expoentes. Uma regra que a gente aprende também lá no 8º ano, depois revê no final do 1º ano. Quando você percebe que está todo mundo na mesma base, base é o número de baixo, né? Tem o número de baixo e tem o número de cima. Então a base é a parte de baixo. A base de todo mundo aqui é o 10. Os números em cima são diferentes um do outro, mas a base é 10. Então, quando a base é igual, a gente repete ela e junta os expoentes de cima. Então, 9 menos 6 menos 6. Tudo bem. Já simplificou um pouco. Já conseguimos juntar todo mundo num 10 só. Essa é uma regra de potência. É a regra da soma das potências. Muito bem. Pronto. Então agora dá para a gente andar mais um pouco na conta. A gente continua aqui com isso, não mudamos nada aqui, mas agora dá para fazer essa continha aqui em cima, né? Dá para fazer o 9 menos 6 menos 6. Se a gente fazer de cabeça, 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6. Tu tem R$3 e quer comprar um negócio de R$6. Tu vai ficar com uma Menos dívida. 6, menos 3. Exatamente. Vai ficar com 10 na menos 3. Isso aí. Então tá bom, é um 10 só agora, facilitou um pouco a nossa vida. Muito bem, a gente está quase terminando. Porque o nosso foco é encontrar o valor da distância. Para encontrar o valor dela numa conta, a gente tem que deixá-la sozinha. Então ela está quase sozinha aí. Por enquanto só tem esse número verde do lado dela. Então deixa eu só aumentar um pouco aqui. E estamos quase lá. Como o número está multiplicando, se a gente quer deixar o D sozinho, ele vai para o outro lado dividindo. Então, o número que está multiplicando vai lá para o outro lado dividindo. Eu posso fazer isso? Pode, é a regra de 3. Na prática, é quase a mesma coisa que a gente fez aqui nesse passo, ó. Que a gente passou esse aqui para lá. A gente passou multiplicando. Agora, uma coisa que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Por que eu vou fazer isso, professor? Porque eu quero deixar o D ao quadrado sozinho. Eu quero achar o valor D. Então, agora eu pego esse cara e passo ele dividindo. Ele estava multiplicando, o lado esquerdo foi dividindo para o lado direito. Muito bem. E agora, novamente, a gente está tratando de número normal aqui. Então a gente pode brincar só com eles, separadamente. Deixa a base 10 para depois. Se tu colocar na calculadora 9 dividido por 0,1, a calculadora vai dar a resposta 90. Então, como está o 9 dividido por 0,1 aqui, 90. 90 e não se esqueça do cara que estava do lado, que a gente não fez conta com ele ainda. 90 vezes 10 na menos 3. Agora, para finalizar, o D está ao quadrado. Quando uma coisa está ao quadrado, se a gente quer encontrar o valor dessa coisa, a gente tem que fazer a raiz quadrada dela. Eu quero encontrar quem é D, eu preciso fazer a raiz quadrada de D, então.
Quando eu tenho algo ao quadrado é assim. Se eu não consigo simplesmente olhar e saber qual é a resposta, infelizmente tem que fazer isso. E, nesse momento, o que acontece é o seguinte. Esse número aqui não tem uma raiz quadrada perfeita. A raiz quadrada de d ao quadrado é aquela história que a gente vê lá no fundamental, né? Corta, corta, e sobra só o d. Mas esse número aqui não tem jeito. Tu tem que jogar na calculadora, tá? Então, jogando na calculadora aqui, deixa eu fazer isso para você, vai dar 0,3. Até que deu um número bonitinho. 0,3 o quê? Nós estamos falando de distância. Então é 0,3 metros. Mas lá no outro problema era N, professor. Era N porque tu estava falando de força. E força é medida em Ns, é medida em newtons. Aqui, como tu está procurando uma distância, tu tem que escrever a unidade de distância, que é metros. Muito bem. Então, chegamos na resposta. A resposta é 0,3 metros. Vamos recapitular o problema e depois tentar fazer um semelhante. O problema aqui se trata de encontrar a distância, ele está perguntando qual é a distância, para que duas cargas colocadas juntas, opa, está aqui o valor delas, tenha uma força de repulsão com essa intensidade. Tudo bem. Está falando de força elétrica, carga elétrica, distância, etc. A gente tem que usar essa equação aqui. Só lembrando o nome dela, lei de Coulomb. Eu coloquei esse D com interrogação porque eu estou procurando o valor da distância. E eu coloquei essa equação porque é ela que a gente vai usar para encontrar a distância. E aqui os dados que eu li no enunciado e percebi que vão na equação. Então, ó, eu não sei teu professor, mas eu e os meus colegas, quando a gente vê que o aluno colocou simplesmente essas informações que resolvem o problema, a gente já dá metade da nota já, sem precisar fazer conta. Porque isso aqui que é a física. A conta ali é matemática. Então, como o teu problema é na matéria de física, né? Se tu mostrar isso pro professor, provável que ele já considere a nota. Uma parte da nota, pelo menos. Claro que não vai ser total, mas já é alguma coisa. Sem fazer conta, tá bom, né? Eu não sei como é teu professor. Agora, nós estamos buscando a distância. Então, como eu falei para você, tinha várias formas de fazer. Eu simplesmente peguei e joguei os números que eu colhi aqui na minha tabelinha de dados. Coloquei na equação. Primeiramente, fiz a multiplicação dos números aqui de cima que não tinha 10 elevado. 9 vezes 1 vezes 1 dá 9. Perfeito. Não mudei nada aqui nos outros termos. Eu falei para você que o d quadrado estava embaixo dividindo e pode ir para o outro lado multiplicando por regra de 3. Então aqui está ele multiplicando 0,1. Falei também que quando tu tem bases iguais, tu pode somar os expoentes. Tá aqui a soma dos expoentes. Muito bem, a conta já está um pouco simplificada. Que bom, nosso foco é deixar o d sozinho mesmo. Então, juntei os expoentes aqui, deu menos 3. A conta de subtração aqui. E passei o 0,1 para o outro lado dividindo, porque o meu foco é deixar o d sozinho. Fiz aos poucos, né, para ficar uma coisa simples, natural. Passei o número verde para o outro lado e mostrei que aqui você pode dividir números normais aqui. Ignora o 10 na menos 3, deixei ele para depois. Fazendo essa divisão, tu fica com 90. E agora, como tu tem d ao quadrado aqui, o problema está pedindo só d, você está pedindo a distância d, não está pedindo a distância ao quadrado, pedindo a distância d só. Quando tu tens uma coisa ao quadrado, tu tem que fazer a raiz quadrada. Pronto, daí tu faz a raiz quadrada, chega na resposta. Eu sei que tu pode estar sentindo que esse problema é um pouco mais confuso que o anterior, mas, novamente, né, esse problema é o primeiro problema do livro. Então é um problema só para introduzir o assunto, né, para ser considerado um dos mais simples. Seria, novamente, né, bem interessante se de alguma forma muito legal tua professora pudesse enviar, né, as provas antigas, para ver se os problemas vão estar nesse nível e não no nível superior, né? Tomara que fique Que nem eu nesse falei, não nível só. existem provas antigas. Pois é. Uma pena. Vamos torcer para que eles fiquem nesse nível. Então, vamos lá. Eu vou te pedir para fazer um bem parecido. Eu só vou trocar umas informações ou outras aqui. Deixa eu dar uma aumentada.
Vou dar uma separada. E eu vou pegar o mesmo enunciado, mas eu vou alterar uns valorizinhos. Aqui eu vou trocar de 1 micro para 2 micro. E aqui o 0,1 newton eu vou trocar para 0,4 newton. Então continua sendo toda a mesma estrutura, a gente só vai mudar um pouco os numerozinhos, tá bom? Então tenta Tá. começar que nem eu assim, pega na tua folha, escreve a distância, depois escreve a equação, coloca os numerozinhos de um lado ali, né, que nem eu fiz, depois vai jogando na equação, novamente, qualquer dúvida que tu tiver, só fala, tá? E ao passo que tu for fazendo a conta, eu vou abaixando aqui também. Falando nisso, eu vou até te enviar já no WhatsApp isso aqui também, para caso tu queira olhar com mais tranquilidade, sozinha. Vou te mandar no Zap. Pronto, tá lá também. Beleza? Uhum. Então tá bom. Eu preciso ir no banheiro, tá? Na Tá, volta, se tu tiver qualquer dúvida, tu já me fala. Só um segundinho. tá. Qualquer coisa eu tô por aqui, tá? Eu tava esperando você voltar porque me perdi nos dados. Me diga então qual Esse foi o 10 problema. menos 6 saiu da onde? 10 na verdade, não é nem 10 menos 6, né? 10 elevado a menos 6. É o micro, aquela letrinha grega que tá do lado do 1 ali. Mas ele sempre é 10 a menos 6? Sempre. Que nem o K, que é sempre 9 vezes 10 na 9. Aquela letrinha grega é sempre 10 na menos 6. Ah, tá, então eu vou fazer agora, peraí. Beleza.
perguntar, eu tô montando aqui a conta, aí na sua tá 1 vezes 10 a menos 6, Uhum. vezes 1 vezes 10 elevado a menos 6. Então na minha seria 2 vezes 10 elevado a menos 6. Isso, vezes Mais 2 2 vezes vezes? 10 elevado a menos 6. Aham, isso aí. Ah, tá, então é 2 vezes 10 elevado a menos 6 2 vezes. Isso. Ah, tá bom. Outra coisa, na parte de baixo, você tirou 1 e virou 10 a menos 6. Então, na minha, no caso, eu tenho que resolver o 10 a menos 6 pra colocar já resolvido nessa parte de baixo? Na Porque parte você de colocou baixo. sem 1 porque era uma vez, então uma vez. Ah, tá. Tu quer dizer aqui, né? Aqui, Isso. certo. É, o que tu tem que fazer aqui, como eu fiz 9 vezes um vezes um, tu vai ter que fazer 9 vezes 2 vezes 2. Ah, você multiplicou 9. Isso. Ah, tá bom. Vezes um vezes um. Então tu vai ter que fazer 9 vezes 2 vezes 2. E aí eu vou mexer nesse primeiro 9, então. Eu vou tirar os dois e Isso. vou mexer nesse primeiro 9. Exato. Aí já não vai ser mais 9. Vai ser 9 vezes 2 vezes 2, que é 36. Eu ia te perguntar também. Será que amanhã não teria como a gente começar mais cedo, tipo às 13 ou às 14? Amanhã, deixa eu ver, peraí. É que geralmente essa hora eu ainda tô meio dormindo, mas a gente pode começar. Principalmente que amanhã aqui é feriado, mas a gente pode começar. Ah, tá bom. Então, às 13 tu prefere? Pode ser, Não, já que tu dorme, pode ser às 14, então. tá bom. Tá bom. Eu não sei se você percebeu que nessa última aula eu tava meio Não, tá de dormindo. boa. Então, deixa eu Beleza. ver. Então amanhã às Ah, acho que eu tô 14 chegando em do algum lugar. Eu já Brasil. passei dessa parte aí que tá na tela. Deixa eu ver no Ah, WhatsApp. tá. Então eu vou abaixar. Ah, tá bom, então. Ó, tu tava nessa. A única diferença a princípio é que aqui não é 01, no teu caso é 04. 04, né? Isso. É o 64. E aqui não é 9, no teu caso é 36. Sim, eu já mexi nessa parte. Deixa eu ver, Show. calma. Agora tem que fazer essa outra parte ali, que foi basicamente passar o d quadrado pro outro lado multiplicando. Tá. Deixa eu baixar.
Ah, tá bom, vou abaixar aqui. Eu tenho uma dúvida. Diga. No seu, o 0,1 vezes D2, elevado a 2, virou só D2. E no meu? É que ele, na realidade, o 0,1 foi pro outro lado, dividindo, né? Agora eu vi ele. Ah, tá bom. Beleza. É isso aí. Meu Deus. Por que que virou 90? Foi 90 vezes 10? Mas por que o 10 continua ali? Porque 9 dividido por 0,1 é 90. Oi? 9 dividido por 0,1 é igual a 90. No teu caso, né? Tu vai dividir 36 por 0,4. Nossa, pior que é mesmo. Eu nunca ia adivinhar isso. É. Dá 90 também. Oi? A tua resposta ali daquela divisão também vai dar 90. Por que a minha é 0,4? Sim, mas em cima não é 9, em cima é 36, né? Ah, é verdade. O meu é Daí se 36. tu tiver isso com a calculadora aí, É 36 90 a minha dividido também. isso. Então o resto é tudo igual. Olha só que legal. Beleza? É isso aí, ó. Então, meu Conseguiu resultado é chegar 0,10? sozinha na resposta. Deixa eu ver. Muito bem, muito bem. Show de Não, eu bola, não show de terminei a bola. conta. Só pra você ver, eu não terminei ela. Não, mas tu não chegou em 90 vezes 10 na menos 3? Sim. Então, o resto é a mesma coisa que o meu. Aí tu já sabe Ah, que tu vai ter que fazer a raiz, todo o resto, é, né? já seria ruim, porque eu não sei fazer raiz. De fato não dá pra fazer a raiz à mão, né? A raiz só se faz na calculadora mesmo. Não tem jeito, tá? Daí é isso aí. Então tá bom demais, foi show. Amanhã a gente continua esse conteúdo, beleza? Tá bom. Amanhã, então, às 14, beleza? Às 14, tá bom. Tchau, valeu! Tchau.